sofrimento e a morte não servem como perdão de pecados. Introdução. O sofrimento de Israel é frequentemente mal interpretado fora do contexto do Tanakh. Alguns afirmam que Israel sofre vicariamente, que Isaías capítulo 53 descreve um servo individual que paga pelos pecados de outros, ou que a rejeição de Yeshua provoca sofrimento à nação. Tais afirmações ignoram o contexto histórico, poético e legal do Tanakh, assim como a responsabilidade individual e coletiva que a Torá estabelece. Recentemente, opositores têm argumentado que Isaías capítulo 52 a 53 fala de dois servos distintos, Israel como povo e Yeshua como indivíduo vicário. Esta interpretação não encontra suporte nos textos originais e contradiz a Torá e os profetas. O estudo a seguir mostra que o servo que sofre representa Israel como nação, que seu sofrimento é consequência de suas próprias transgressões e não tem relação alguma com aceitação ou rejeição de Yeshua. Por que Israel sofre? O sofrimento de Israel tem causas diretas: desobediência à aliança, infidelidade e ações de nações. Deuteronômio, capítulo 28, verso 16 a 18, mostra as maldições resultantes da quebra da aliança. Maldito serás na cidade e maldito serás no campo. Maldito será o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e os teus animais, e a multiplicação dos teus rebanhos. Os profetas reforçam que o sofrimento é consequência da própria infidelidade. Cegos sois e não vedes, surdos e não ouvis. Corrompestes-vos desde a fundação do povo. Isaías capítulo 42, verso 18 a 20. Mas tu não me chamaste, ó Efraim, para que te convertesses. Cada qual seguiu a sua própria vontade. Jeremias capítulo 2, verso 19. O sofrimento não é vicário, nem causado pela rejeição de Yeshua. Afirmações que ligam a dor da nação a um Messias são posteriores, não encontradas na Torá ou nos profetas. Responsabilidade individual no Tanakh. O Tanakh deixa claro que cada pessoa é responsável por suas próprias ações e que ninguém sofre por culpa de outro. Deuteronômio, capítulo 24, verso 16, afirma: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais, cada um será morto pelo seu próprio pecado. Ezequiel, capítulo 18, verso 20, reforça: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso ficará sobre ele. Esses versos estabelecem princípios fundamentais. Não existe substituição vicária humana. Ninguém paga pelos pecados de outro. O sofrimento de Israel não é expiação pelos outros nem pelo mundo, mas consequência de suas próprias ações e da fidelidade ou infidelidade à aliança com o Eterno. Refuta o argumento dos dois servos. Não há base no Tanakh para um indivíduo sofrer pelos outros. O serviço de Israel, como serviço poético. A linguagem poética do Tanakh frequentemente usa o singular para coletivos. Em Isaías, capítulo 53, termos como Hu, ele, Nafsho, sua alma, Shaburatu, sua ferida, representam Israel de forma poética, não um indivíduo que sofre vicariamente. Isaías, capítulo 49, versos 5 a 6 e capítulo 42, versos 6 a 7, mostram que Israel é chamado para ser luz das nações e restaurar suas tribos. Um remanescente fiel dentro de Israel não poderia cumprir essa missão sozinho, mostrando que o servo se refere à nação, não a um indivíduo separado. Israel, cumprindo sua missão de ser luz para as nações. Israel cumpre a missão de ser luz para as nações, vivendo segundo os padrões de justiça,
santidade e aliança estabelecidos pelo Eterno. Ao seguir a Torá, o povo torna-se exemplo moral e espiritual, demonstrando a justiça e o caráter do Eterno. Em Isaías capítulo 42, versos 6 a 7, o Eterno diz: Eu, o Eterno, te chamei em justiça e te tomei pela mão. Te guardarei e te farei aliança para o povo, luz para as nações, para abrir os olhos aos cegos, para tirar do cárcere os presos e os que habitam em trevas da prisão. Em Isaías, capítulo 49, verso 6. Não é coisa pequena que sejas meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer os preservados de Israel. Eu também te dei por luz das nações, para que a minha salvação alcance até os confins da terra. O cumprimento dessa missão ocorre quando Israel mantém fidelidade à aliança e à Torá. O povo demonstra ao mundo o caráter do Eterno, servindo de testemunho e exemplo para as nações. O sofrimento enfrentado pela nação é parte do processo histórico de restauração, não tem relação com aceitação ou rejeição de Yeshua, e fortalece a função de Israel como luz moral e espiritual, guiando as nações pelo exemplo de justiça, misericórdia e fidelidade. Oferta pela culpa. O termo Asham, em Isaías capítulo 53, verso 10. Refere-se ao sistema levítico de sacrifícios que tem função específica dentro da Torá. Levítico capítulo 1, verso 4, capítulo 16, verso 21 a 22. A oferta pela culpa indica a responsabilidade do próprio povo perante o Eterno. O sofrimento histórico e coletivo de Israel é comparável a essa noção de culpa nacional, mas nunca como expiação vicária individual. Sacrifícios humanos são proibidos. Deuteronômio capítulo 12, verso 31. E nunca representam perdão de pecados para outro indivíduo. O perdão de pecados pode ser sem sangue. Isaías capítulo 1, verso 16 a 18. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, buscai a justiça, socorrei o oprimido, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Vinde e arrazoemos, diz o Eterno, ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como púrpura, se tornarão como a lã. Miqueias, capítulo 6, versos 6 a 8. Com que me apresentarei diante do Eterno e me inclinarei diante do Altíssimo? Será que virá a mim oferecendo holocaustos, milhares de novilhos? Porventura se agradará o Eterno de milhares de ribeiros de azeite? Que te foi mostrado, ó homem, o que é bom e que é que o Eterno pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Elohim. Salmos capítulo 51, verso 16 a 17. Porque tu não te comprases em sacrifícios, senão que ouviste, ó Eterno, um coração quebrantado, um espírito contrito, tu não desprezarás. Oséias capítulo 6, verso 6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Elohim mais do que holocaustos. Jonas capítulo 3, versos 5 a 10. A cidade de Nínive se arrependeu, jejuou e clamou ao Eterno, que perdoou toda a cidade sem sacrifício de sangue. Zacarias capítulo 1, verso 3. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Eterno dos exércitos: Convertei-vos a mim, diz o Eterno dos exércitos, e eu me converterei a vós, diz o Eterno dos exércitos. Provérbios capítulo 28, verso 13. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem as confessa e se afasta delas, achará misericórdia. Jeremias capítulo 3, verso 12 a 13. Vai e clama a Jacó, dizendo: Volta, ó rebelde Jacó, diz o Eterno, porque eu sou o Senhor e não há outro. Que retornem os pecadores de seu caminho, e o que deixaram a Torá não será consumido. Jeremias capítulo 7, verso 22 a 23. Porque não mandei vossos antepassados holocaustos e sacrifícios no dia
em que os tirei da terra do Egito, mas mandei-lhes isto: que ouvissem a minha voz e que fossem meus, e andassem em todos os caminhos que lhes ordenei, para que lhes fosse bem. Oséias capítulo 14, verso 1 e OI. A2. Convertei-vos, ó Israel, ao Eterno vosso Elohim, porque tropeçou Israel por causa de seus pecados. Tomai palavras consigo e convertei-vos ao Eterno. Dizei a ele: perdoa toda a nossa iniquidade e recebe-nos benignamente. Ofereçamos a palavra de nossos lábios em lugar de holocaustos. Salmos capítulo 34, verso 18 a 19. O Eterno está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Eterno o livra de todas. Há argumentos que não se sustentam. A alegação de dois servos ignora a poética do Tanakh e o contexto histórico. Singularidade em Isaías, capítulo 53, é poética, representando a nação de Israel. O sofrimento da nação é consequência da própria desobediência e das ações das nações, nunca da rejeição de Yeshua. A morte de um homem não pode expiar os pecados de toda a humanidade. Conclusão: o sofrimento e a morte de Israel são consequências diretas de sua própria infidelidade e das ações das nações. Cada alma é responsável perante o Eterno. O servo poético de Isaías capítulo 53 representa Israel como nação, não um indivíduo ou pagador de pecados. A substituição levítica é limitada e nunca vicária universalmente. Aceitação ou rejeição de Yeshua não influencia o sofrimento do povo, e não existe mandamento do Eterno de reconhecer o Messias. O papel de Israel como luz para as nações é cumprido quando a nação vive segundo a Torá e a aliança, demonstrando a justiça e o caráter do Eterno ao mundo. O sofrimento histórico é parte desse processo de restauração, aprendizado e fidelidade, não expiação vicária. O perdão de pecados é alcançado pelo arrependimento, confissão, justiça e fidelidade à aliança, sem sangue, sem necessidade de oferta vicária ou sacrifício humano. Portanto, qualquer argumento que proponha sofrimento vicário, expiação universal ou obrigação de aceitar Yeshua não se sustenta à luz do Tanakh. O servo poético de Isaías representa a coletividade de Israel. O perdão é acessível pela obediência e arrependimento, e o papel da nação como luz permanece central e ativo na história e na missão do Eterno. A verdade sempre à frente.